E aí, como é que a gente vai fazer? Quando você quer iniciar um projeto em Node, né? Você vai começar a desenvolver seu back-end ali. O primeiro passo é você fazer um init. É, eu não comentei com vocês, mas a gente vou falar aqui agora. O Node ele tem um gerenciador de pacotes, que é um é uma biblioteca dentro do próprio Node que gerencia todos os pacotes e bibliotecas que você quer usar. Então, por exemplo, se você quiser usar uma biblioteca lá que gera QR Code dentro do back-end, então você vai ter que instalar essa biblioteca no seu back-end. E aí você usa um gerenciador de pacotes do Node chamado npm. Existe um outro gerenciador que é o Yarn. Só que eu não curto muito o Yarn. Eu vou passar para vocês o npm. Mas quem quiser usar o Yarn também funciona do mesmo jeito. O npm nada mais é que um gerenciador de pacotes e um repositório de pacotes também. Então, se você entrar aqui no site do npm, só entrar aqui na página principal, você vai ver que ele é um gerenciador de pacotes. Então, por exemplo, se você quiser copiar um QR Code aqui, ele vai te mostrar aqui várias bibliotecas que você pode usar no seu back-end ali, ou front-end também, né? Porque o Node também você consegue usar o npm também em React e tudo mais. Mas se você quiser usar, por exemplo, no back-end, você consegue usar essa biblioteca QR Code. Aí você instala ela via npm. Tanto é que no canto aqui ele te dá. Então, nada mais é o npm do que um repositório de pacotes de bibliotecas e automaticamente dentro do Node ele gerencia esses pacotes. Então, para iniciar a nossa aplicação, eu vou dar um npm, só que eu não vou instalar nenhum pacote, eu vou dar um init. Por quê? Porque aqui ele vai criar para mim é, as configurações básicas para mim iniciar um projeto com Node aqui no back-end. Então, o nome daqui do meu projeto, eu vou deixar aqui padrão, aulão back-end. A versão aqui, eu vou deixar a versão 1.0.0. Depois a gente pode entrar nos detalhes dessas configurações, mas a princípio aqui não tem muita importância para a gente. Aqui você pode descrever o que esse back-end seu vai fazer. E aqui ele vai te perguntar qual vai ser o ponto de início da sua aplicação, onde o Node vai startar. Então, por padrão, é sempre a index. Ele vai estar pedindo um comando de teste, a gente vai pular isso aqui, depois a gente configura. Um repositório do Git também a gente não tem precisão disso agora, vamos continuar. Isso aqui também a gente não coloca. Autor, se você quiser colocar o seu nome, pode colocar, mas a princípio agora pra gente não tem muita importância. Vamos pular isso aqui também. Ele meio que tenta preparar. Ok. Beleza. Ele já configurou o nosso pacote. A gente agora pode abrir isso no nosso terminal. Deixa eu ver se está configurado. Beleza, a gente abriu no nosso editor de texto aqui. E o que ele traz a princípio é só a parte de configuração do nosso back-end, que é um package.json. Aqui dentro fica toda a configuração do back-end para ele executar. Então, quando você vai executar isso aqui tanto na sua máquina, quando você subir essa sua aplicação para um servidor remoto, é, quando ele vai buildar a sua aplicação para rodar ela, um dos primeiros arquivos que ele é isso, porque aqui dentro ele vai estar as bibliotecas que ele tem que instalar, as configurações e tudo mais. Bom, eu vou criar então aqui, como o nosso main aqui do nosso projeto é a index, eu vou criar aqui dentro então um arquivo chamado index. Beleza. E aqui agora eu vou fazer o mesmo que eu fiz lá, vou criar uma variável a, e essa variável ela vai receber 2 mais 2, mesmo exemplo que a gente fez na web. E agora eu vou dar um console log na variável a.
Se a gente vir no terminal aqui agora, e aí para rodar um projeto Node, a princípio agora a gente vai usar o comando Node. Então você fala que você quer rodar um projeto novo e aí você fala qual arquivo você quer rodar. No nosso caso, a gente quer rodar o arquivo index. Você pode especificar a extensão ou não, e ele vai rodar do mesmo jeito. E agora a gente executa, e aí vocês podem ver que ele retornou 4. Então a gente já tem aqui um princípio de um back-end que consegue executar JavaScript, né, localmente, sem a gente não estar usando navegador nem nada. Por trás tem a mesma lógica do navegador, né? O Node aqui é basicamente a mesma lógica do navegador. Mas a gente consegue desenvolver toda a nossa aplicação aqui. Beleza, vamos voltar para os conceitos. Alguém tem alguma dúvida nessa parte de instalação, configuração? Ficou alguma coisa aqui? Tudo tranquilo. Beleza, bora continuar. Tá, como que o nosso back-end comunica com o nosso front-end? Eles comunicam através de mensagens HTTP. Então, basicamente, você tem ali o nosso front-end. Ele faz requisições para o nosso back-end. O nosso back-end identifica essas requisições e responde o nosso front-end. Então, eles vão trocando mensagens, né? Como se fossem dois namorados ali no WhatsApp. Vão trocando mensagem ali e aí vão se entendendo. Tá, mas como que são essas mensagens? Essas mensagens são via protocolo HTTP. E esse protocolo HTTP, né, para enviar esse envio de mensagem, ele tem alguns parâmetros. E aí a gente consegue, através desses parâmetros, que a gente consegue parametrizar o nosso back-end, definir o que cada requisição significa para o nosso back-end. Ah, essa requisição aqui eu quero que ele salve um dado lá no back-end. Essa requisição aqui eu quero que ele busque um dado no back-end. Então, dentro do HTTP tem alguns parâmetros que a gente consegue trabalhar isso. Quais são esses parâmetros? Bora lá. Bom, vamos falar de requisições. A gente tem requisições que são as requests e a gente tem as responses, que são as respostas. Requisição, quem faz é o front-end. Nessa, nesse exemplo que eu estou dando, às vezes o back-end pode fazer requisições para outro back-end, mas não entra nesse caso. A gente está colocando aqui um caso de front e back, como eles se comunicam. Então, qual que é o padrão de requisições? Todas as requisições, elas têm uma header, né? Ela tem um cabeçalho e elas têm um corpo, que a gente chama de body. Então, na header da requisição, ela tem o método que você quer. Mais para frente eu vou explicar essa questão do método, que esse método ele define se você quer buscar um dado, se você quer inserir um dado, passar um dado para o back-end. Dentro dessa header, ela tem o host do seu back-end. Então, nesse caso, é como se o meu front-end estivesse fazendo uma requisição, mandando uma mensagem para o localhost na porta 8000. Ela tem o user agente que fez a requisição. Então, nesse caso aqui, por exemplo, quem fez a requisição foi um navegador Mozilla, ou pode ser um Firefox, ou pode ser um Google Chrome, pode ser também a requisição veio de um aplicativo móvel ali, de um Android OS. Então ela é user agente, identifica de onde está vindo sua requisição. Isso aqui é importante porque supondo que você cria um back-end para uma aplicação móvel, mobile. E aí você começa a receber requisições de um navegador. Opa, já tem alguma coisa estranha aí. Se o meu back-end foi feito para comunicar só com a minha aplicação móvel e tem um navegador tentando acessar o meu back-end, quer dizer que é alguém tentando hackear o seu back-end, tentando fazer ali um ataque no seu back-end. Então, o que você pode fazer? Você pode bloquear. Se essas requisições vierem de um user agente diferente de Android ou de iOS, eu não vou aceitar, entendeu? Porque se você começa a aceitar requisições de outros lugares, você não fecha essa porta, as pessoas podem descobrir brechas, às vezes, no seu back-end e conseguir alguns dados que não poderiam ser dados, entendeu? Enfim, aqui está falando accept, né? Ou seja, qual o tipo de arquivo ou de formato de retorno
que esse meu front-end que está mandando a requisição, ele aceita. Ele aceita um texto do tipo HTML, ele aceita application, que pode devolver um XML, pode devolver um XHTML, pode devolver um JSON. Enfim, isso aqui tudo parametriza e é muito importante para quem está desenvolvendo o back-end saber o que, que ele precisa retornar, o que, que ele pode retornar, mas se quem está chamando não aceita um tipo de retorno do tipo HTML, só aceita tipo JSON. Então, tipo, o cara do que está desenvolvendo o back-end, ele tem que devolver um JSON, obrigatoriamente. Enfim, a gente tem content type, é o tipo de coisa que você está devolvendo dentro da body, né? O tipo de dados. Aqui ele está devolvendo um multi-part form data. Ele está devolvendo, se eu não me engano, isso aqui é um dado múltiplo, né? Então, vários formatos de dados. Ele pode estar devolvendo um arquivo e um JSON ao mesmo tempo. Content length, aqui no caso, é o tamanho do retorno, o tamanho do corpo do retorno, da resposta que vai ser devolvido. Então, sei lá, tem 345 bits ou bytes. Para quê? Porque isso aqui vai impactar na hora de você devolver. Então, se ele só aceita isso, se você devolver mais que isso, vai dar problema na hora de que o front-end for receber. Então, assim, toda a parte de comunicação é baseada nesse protocolo. Tem que ter um host, tem que ter user agent. E basicamente todo front-end meio que faz isso que automaticamente. Então o navegador, quando ele vai fazer uma requisição, ele já tem meio que isso pronto. Quando ele vai fazer uma requisição lá para buscar um HTML, a página home do seu site. Ele vai buscar lá no servidor que fornece aquela home e, tipo, o navegador já tem isso meio que pronto. E se você, quando vai desenvolver o front-end, você também programa isso através de algumas bibliotecas. Quem trabalha com front-end provavelmente já deve ter ouvido falar do Ajax, do jQuery, do Fit, que é nativo lá do JavaScript, do Axios também, que dá para fazer requisição. Então, tipo, essas bibliotecas, elas já vêm com isso configurado. Você normalmente só passa o host, a porta e às vezes um token, né, para validar, para validação. Mas enfim, alguém tem que fazer uma requisição para que o back-end consiga dar essa resposta para o front-end. Então, o front-end tem que requisitar alguma coisa. Como eu falei, as requisições elas têm os métodos. Aqui atrás a gente viu que é uma requisição do tipo post. Então, cada método ele tem uma função. Quando você quer fazer um post, que é você criar alguma coisa, então a gente trazendo aqui do CRUD, né? Normalmente a gente ouve muito em programação falar de CRUD. Desenvolve um CRUD aí para mim. O que é? Tem um método para criar um objeto, ler aquele objeto, os dados daquele objeto, fazer o update daqueles dados ou deletar. Então, basicamente é isso. E aí, cada método da requisição HTTP, ela tem uma função, né, relacionada ao CRUD. Então, para quem vai criar alguma coisa no seu back-end, você usa o POST. Quando você vai ler alguma coisa, você usa o GET. Quando você vai fazer o update, é o PUT. E quando você vai fazer o delete, é o delete. Então, na hora de você montar ali a sua requisição no front-end, você tem que saber o que você vai passar na sua requisição, porque é o que o seu back-end está esperando. O seu back-end não vai salvar alguma coisa nos dados, no banco de dados, se você passar alguma coisa no método get, porque ele está esperando que no método post para salvar no banco de dados. No get é para buscar alguma coisa no seu banco de dados. Então é bom a gente atentar para isso. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, entender melhor o conceito de CRUD, mas assim, no resumo geral, é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa? Comentar?